Você vai ver. Dez curiosidades encontradas na internet. Número 4. Numistéria. Mas antes, eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Número 1. Farol Wolf Trap Light. O farol Wolf Trap Light é um farol localizado na Baía da Virgínia de Chesapeake, nos Estados Unidos. Em 1894 foi concluída a estrutura atual do que hoje é o farol Wolf Trap. Em 1971 fora colocado a primeira iluminação automatizada. Desativado em 2017, ele está listado no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Foi utilizado um caixão de madeira, encimado por um cilindro de chapas de ferro fundido construído com tijolos vermelhos. A torre quadrada no edifício octogonal esconde muitas histórias incríveis. Número 2. Bagre gigante. O bagre é um peixe que tem antenas nas laterais da boca. Conhecidas como barbilhões, elas o ajudam a localizar suas presas. Os bagres vivem na água doce em todos os continentes, mas há alguns poucos tipos que vivem nos oceanos. Eles podem ser muito grandes. São na sua maioria predadores que se alimentam principalmente de outros peixes, artrópodes e vermes. Os bagres variam de espécies que medem poucos milímetros, até o Pangasiodon gigas, um dos maiores peixes de água doce até hoje identificados. Número 3. Olhos humanos. Eles são os órgãos responsáveis pela nossa visão e que possuem uma precisão e complexidade que nenhuma câmera feita até os dias de hoje é capaz de alcançar. E se nossos olhos tivessem qualidade de resolução, quanto eles seriam? Eu trago a resposta. Segundo os especialistas, não existe um número exato, mas estima-se que o olho humano possui cerca de 576 megapixels. Superior à mais poderosa das câmeras já construídas pelo homem. E você não sabia que tem uma máquina destas em seu corpo? Cuide bem dos seus olhos. Número 4. Tempestade de granizo. Se estar em uma tempestade é algo apavorante, imagine como seria uma tempestade de granizo. Em 2010, os habitantes de Dakota do Sul receberam a maior tempestade deste tipo já registrada nos Estados Unidos. Nela, caíram pedaços de gelo de até 100 kg e do tamanho de uma bola de vôlei. O granizo se forma em grandes nuvens de tempestade, particularmente naquelas com correntes ascendentes intensas, com alto conteúdo de água e grande extensão vertical. Os pingos de água de grande porte e onde uma boa parte da camada de nuvem tem a temperatura abaixo de zero.
O vapor de água fica com mais peso do que a nuvem pode suportar e cai em forma de pedra de gelo, que chamamos de granizo. Número 5. Babuíno sem pelos. No ano de 2013, um guarda florestal de 65 anos caminhava pelos arbustos de seu quintal quando levou um susto ao ver um babuíno sem pelos, de 1,20 m de estatura. Como esta espécie não é natural de se encontrar, ele passou cerca de alguns minutos até reconhecer qual animal se tratava e tirou uma foto. Esta história é mais triste do que se imagina. Os babuínos costumam andar em manadas entre 100 e 150 indivíduos, e não ficam de forma amigável entre eles. Por este motivo, alguns deles ficam sozinhos devido à sua aparência. Número 6. Centopeia gigante. As Scolopendridae, popularmente conhecidas como centopeias, da classe Quilópodes, são animais peçonhentos e nem um pouco amigáveis. Com 30 a 300 pequenas pernas, estes animais são tudo menos inofensivos e quando querem comer não medem esforços. Por serem carnívoras, elas comem de pequenos morcegos, ratos e ainda são capazes de lutar com pequenos predadores natos. Possuem o corpo formado por vários anéis interligados, apresentando um par de pernas por segmento e chegando a medir até 35 centímetros de comprimento. Sua picada em humanos é bem dolorida e libera substâncias tóxicas para os seres humanos, causando vermelhidão, dor e inchaço. Número 7. O Masloquei. Muitas pessoas têm medo apenas de estar em um avião. Este não é o caso de Thomas Lackey. Ele foi amarrado pela primeira vez à asa de um avião quando estava com 80 anos e agora bateu seu novo recorde. E agora, aos 90 anos e 100 dias, ele completou a façanha a bordo de um biplano da Boeing Stearman no Reino Unido e voou sobre as asas do bimotor entre a Escócia e a Irlanda, sendo a pessoa de maior idade no mundo a fazer este feito. Número 8. Michael Arrell. Geralmente, os assaltantes de banco ao entrar na agência informam o assalto e recolhem o dinheiro. Não é o que Michael Arrell fez para roubar um banco em Cleveland, em Ohio, nos Estados Unidos. Ao chegar o momento de seu atendimento, para não chamar a atenção, ele usou sua carteira social nacional que contém seu nome e endereço para informar o assalto, escrevendo atrás dela. Quando a caixa pegou o documento escrito, passou a chamá-lo pelo nome, deu o dinheiro e em seguida chamou a polícia. Michael Arrell é sem dúvida o assaltante mais atrapalhado dos Estados Unidos. Número 9. Cataratas do Iguaçu. Historicamente, o primeiro europeu a achar as cataratas do Iguaçu foi o espanhol Álvar Nunes Cabeça de Vaca, no ano de 1541. Atualmente, é o segundo local mais visitado por estrangeiros no Brasil. As Cataratas do Iguaçu é um conjunto de cerca de 275 quedas de água no rio Iguaçu, na bacia hidrográfica do rio Paraná. Localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, no Brasil, e o Parque Nacional Iguaçu em Misiones, na Argentina, na fronteira entre os dois países. A área total de ambos os parques nacionais corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical e é considerada patrimônio natural da humanidade. O Parque Nacional Argentino foi criado em 1934, enquanto o Parque Brasileiro foi inaugurado em 1939.
ambas as áreas de proteção com o propósito de administrar e preservar o manancial de água que representa essa catarata e o conjunto do meio ambiente ao seu redor. Número 10. Tripoli. Apresentamos o Tripoli, um dos maiores navios cargueiros do mundo. Com um comprimento de 399 metros, 1.310 pés, quando foi construído, era o maior navio porta-contêineres do mundo. Com 158 mil toneladas, este gigante dos mares tem a capacidade de transportar 18 mil containers e é 4 vezes maior que o Titanic. Com uma largura de 58 metros, ele é grande demais para atravessar em alguns canais. Uma das principais características de designer da classe são os motores a diesel de 2 tempos de 29 MW. Acionando 2 hélices a uma velocidade de 19 nós 35 km por hora carregada de contêineres. Em 2011, quando foi construído o Tripoli, era a nova cara da tecnologia nos mares. Obrigada por ter assistido.